Olá, eu sou o Felipe Ramos e apresento o Boto Fé Nesse Som, podcast sobre música brasileira independente. Primeiramente, quero agradecer a todos que compartilharam e indicaram aos amigos o último episódio. A partir desta edição, já estamos no iTunes. Na edição passada, fizemos a conexão entre música e política por meio das músicas do Baiana System que abordam o direito à cidade. Eu avisei que teríamos um entrevistado surpresa para o episódio de hoje, porém, mudamos a programação e vamos continuar a explorar a relação intrínseca entre política, sociedade e cultura. O entrevistado continua, mas estará disponível no episódio da semana que vem. Aqui, a gente fala sobre música brasileira independente, mas hoje nos permitimos abordar de uma maneira mais ampla a cultura. Mudamos por conta do assunto da semana. Sim, o incêndio no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edifício histórico de mais de 200 anos. A instituição científica mais antiga do Brasil e que tinha um acervo de 20 milhões de peças. O fogo destruiu 90% do patrimônio. O caso reacende o debate sobre o descaso com a cultura brasileira. Levantamento feito pela Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados com dados do CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira ao G1, mostra que entre 2013 e 2017 a verba destinada ao museu caiu R$ 336 mil. A manutenção do Museu Nacional custava por ano menos que um juiz do Supremo. Uma thread no Twitter feita pelo jornalista Leandro Beguossi apresenta notícias sobre outros museus que estão em situação crítica. Eu coloquei essa thread na descrição deste episódio. O descaso com a cultura não é só nos museus. O governo Temer cortou o orçamento para a cultura no ano passado. Para este ano, a verba foi congelada e será gasto mesmo que em 2017. O próprio ministro da Cultura, Sá Leitão, afirma que, abre aspas, não temos recursos de fomento à altura da cultura brasileira, fecha aspas. A aprovação da PEC 241, a PEC do teto de gastos, pode agravar a situação. Em tempos de acirramento político, nas redes sociais assistimos discursos de ódio contra artistas. Para tentar entender por que a cultura é importante e por que o Estado deve investir em cultura, conversamos com o diretor, autor e professor de teatro e presidente do MOTIM, Movimento dos Teatros Independentes e do Teatro Pequeno Ato, Pedro Granato. Conversamos também com Cris Ribeiro, especialista em gestão cultural, parecerista de projetos do Ministério da Cultura desde 2014, sócia fundadora da Aluarte Consultoria e Gestão Cultural. Ela tem um amplo currículo de serviços prestados em importantes instituições culturais de Minas Gerais. Falamos também com Eliseu Ribeiro Lira. Atualmente, ele é coordenador do mestrado em Geografia da Universidade Federal do Tocantins, campus de Porto Nacional. Compõe a banda Mestre André. É compositor e vocalista e acompanha e milita pelas manifestações populares no Tocantins. E para termos a visão de um artista da cena independente, trouxemos a opinião de Fabrício Mota, vocalista do IFA, banda baiana de Afrobeat. Como este episódio terá um formato diferente do habitual, vou indicar 5 músicas do novo álbum de Josiara, que lançou seu segundo disco no final de agosto, o Mansa Fúria. As canções serão nossa trilha sonora ao longo do episódio. Lembrando que todas elas estarão em nossa playlist no Spotify e no Deezer. Já se foi minha alegria e a felicidade que me cobria foi-se embora bem na hora, quando eu já ansiava para ter um novo avô a desaguar em mim, cobrir-me de cimento e lastimar. Qual o papel do Estado em relação à cultura? Acredito que o papel do Estado na cultura é muito próximo ao papel do Estado na educação, que é permitir o acesso às pessoas a diferentes tipos de manifestações culturais e facilitar que essas manifestações sigam vivas, porque elas formam inclusive o nosso Estado, o nosso país, nossa identidade. Então não só preservar instituições, espaços de exibição como museus, teatros, cinemas, como também estimular a criação de novas expressões artísticas, né, que reformem, que reformulem e repensem a identidade brasileira, suas questões, seus problemas. Acho que a arte é um espaço de muita
inclusão social, de muita transformação social e também um espaço privilegiado para um país repensar os seus problemas. Então acredito que o Estado deve ser sim uma força motriz da arte, dando suporte, apoio, não conduzindo o que deve ou não ser feito, mas muito mais estimulando que muitas propostas diferentes possam acontecer e que nossa história, nossas tradições culturais, as coisas que se fizeram e que montaram o nosso país estejam sempre bem preservadas e ao acesso de todos. Permitir que todas as classes sociais, que todas as pessoas tenham acesso à arte, inclusive, é um direito constitucional que as pessoas devem ter acesso à arte. Este foi Pedro Granato. Perguntei a ele também por que o Estado deve investir em cultura. Deve investir em cultura, primeiro porque o Estado é formado por uma sociedade, certo? O que é o Estado, senão uma organização da sociedade para direcionar e organizar de melhor maneira as relações entre todos. Então, assim como a saúde e a educação, a cultura é algo que transforma as pessoas, que liga as pessoas, que faz refletir sobre onde elas estão, que traz sensação de pertencimento, de identidade, que permite que as pessoas reflitam e abre espaços de convivência, melhora as cidades, ou seja, se você tem exposições, obras de arte, peças, você aumenta a convivência, você fala mais dos seus problemas, você consegue fazer com que as pessoas se sintam muito mais parte da sociedade que pertencem. E esse é o Estado, O que é o Estado, senão uma organização da sociedade? Então não é uma questão de luxo ou de consumo, é uma questão de formação mesmo, de educação, expressão e reflexão. O vocalista do IFA, Fabrício Mota, ressalta o papel fomentador e potencializador do Estado na cultura. Primeiro porque eu acho que o Estado é um dos grandes territórios de disputa dos artistas, sabe? Da sociedade de uma maneira geral. Eu não vejo o Estado como um agente benfeitor. Eu vejo que o Estado é um território que a gente está sempre disputando para ocupar, que são os recursos públicos captados pela grande maioria da população. E eu acho que quando a gente tem um modelo de Estado que tem uma inclinação para as questões artísticas, a gente acaba investindo não só na promoção da cultura, mas principalmente num novo modelo de educação, porque a arte atua de uma forma muito poderosa como agente educacional. Então, a gente sofre muito, nós sofremos muito, particularmente na cidade que vivemos, porque a gente tem um Estado que ele é negligente nesse sentido, Ele não se interessa por potencializar a produção artística, e essa produção é extremamente profissionalizada, e canalizar isso para canais para espaços de interlocução com a população, Como projetos gratuitos, projetos em comunidades, projetos que estimulem a produção de artistas independentes e coisas desse tipo. Então, por isso, para mim, que o Estado é importante, sim, como agente mantenedor das atividades culturais, Eu acredito nisso profundamente, assim. E quando você coloca a questão de por que é importante investir em cultura, nesse sentido, é por isso, porque eu acho que, senão a gente não consegue manter o grande patrimônio que é a produção cultural de uma sociedade, sabe? De uma cidade, de um estado, de um país. O Estado tem que se preocupar com isso. De alguma maneira, a gente tem exemplos muito sérios no Brasil. Salvador talvez é um dos mais graves, A Bahia como estado, como instituição de Estado, é um dos exemplos mais graves disso, que pega os elementos formadores de sua cultura e transforma num modelo mercadológico para alimentar uma indústria do turismo. Eu não acredito do Estado como mantenedor de uma indústria da cultura e da arte. Eu acho que ele deve ser fomentador e potencializador de projetos que levem entretenimento para as pessoas, mas também que levem referencial histórico, que leve preservação da memória. Então eu acredito muito nisso. Seus olhos mergulhar na casa de Iemanjá, Bahia, que todos os santos vão abençoar, e verá seu interior festejar a lembrança de ser livre. Em tempos de crise ou em tragédias como a do museu, fala-se muito em privatização. Será que privatização é a solução?
Para Pedro não é. Jamais, privatizar não é de maneira nenhuma a solução, ainda mais falando de cultura, porque você não vai esperar que o mercado que está preocupado em lucro se ocupe de gerar espaços de convivência e de preservação. Porque como é qual é o interesse de uma marca em promover acesso a crianças pobres à cultura, a ocupar melhor as praças, a refletir inclusive criticamente sobre a sociedade de consumo? Ou seja, as marcas querem vender produtos, elas não estão conectadas, não faz parte do DNA de uma marca pensar que ela precisa se envolver com cultura, até pode, para conseguir vender mais seu produto. Agora, o Estado, ele é uma maneira da sociedade se organizar e gerir da melhor maneira a convivência das pessoas, ou seja, no DNA do Estado está a preocupação cultural. Então, privatizar instituições, na verdade, é entregar um plano de valores muito mais sérios, que dizem muito mais respeito ao Estado, como convivência, preservação da memória, expressão, inclusão social, para um território em que a preocupação é vender, ou seja, quer fazer comércio. E isso não rima com as atribuições e necessidades da cultura. Então, se tem uma área que essa visão privatizadora é especialmente cruel, é na área cultural, porque ela justamente reduz todo um escopo de expressões a apenas um objetivo, vender. E com isso mata muito da reflexão, muito da inclusão, porque quem não pode comprar não estaria incluído, e fere profundamente a cultura. Pedro fala sobre a importância da cultura e o prejuízo quando ela é entregue aos interesses do mercado. E acho que a cultura é isso, a cultura ela é a possibilidade de diversas expressões, é um espaço de tolerância, é um espaço de expressão, um espaço de encontro, de troca. Você não pode condicionar esse espaço, que é amplo, assim como a educação, que deve apontar para diversas direções, diferentes expressões, para apenas uma ideia, que é de vender. Ou seja, se você quer vender um produto, você limitou diversas expressões. Pode ter uma obra de arte que seja incômoda, você pode ter uma obra de arte que é política, e são coisas que não vão ter nenhuma coisa a ver com a venda, ou mesmo uma obra de arte que resgata tradições que se foram perdidas, que trabalhem com a formação do indivíduo, inclusive como se posicionar numa sociedade de consumo. Ou seja, como é que uma marca vai se interessar em estimular essa reflexão, né? Ela só está estimulada em aumentar o caixa, em lucro. Então acho que realmente também a cultura acaba sendo resistência a uma lógica do lucro. É normal que tenha sempre essa tensão entre mercado e cultura, porque justamente a cultura é o que nos une, é o que nos faz questionar esse modo de vida que a gente está hoje. Então é natural que esse modo de vida reaja querendo impor uma única saída, mas tanto que por mais que você ataque a cultura de um país, você pode destruir muito, você pode fazer danos incalculáveis, como o que aconteceu com o Museu Nacional, por absoluto desleixo dos governos, especialmente do governo Temer, que abandonou o museu e tirou totalmente o dinheiro. Mas a cultura segue viva. A cultura, ela nasce espontaneamente, não existe um povo sem cultura. Cultura não é uma coisa erudita que as pessoas aprendem de cima para baixo. Cultura as pessoas exercem, as pessoas vivem, as pessoas criam e recriam. A pessoa pode não ter nenhuma erudição e ter muita cultura. A cultura, ela é reflexo da nossa identidade. Então, naturalmente, é uma expressão que bota em xeque o nosso modo de se organizar como sociedade. E isso não interessa para as leis de mercado. Isso interessa para quem está preocupado em fundar uma sociedade melhor. Ou seja, a cultura é uma área que deve sim ter o estímulo do Estado e também a sua independência. Inclusive, acho que quando a gente pensa em estímulo do Estado para a cultura, é sempre no sentido de estimular que ela exista independente do que ela diga. A cultura nunca também deve estar a serviço dos interesses de Estado, a menos que sejam ações pedagógicas, mas isso é uma parte da expressão cultural e jamais a totalidade. Que eu faço para as coisas melhorarem? Busco em sonhos setas. Por que o MINC é importante? O MINC, na minha opinião, é um órgão extremamente importante para a cultura e para a manutenção
dos valores, crenças e simbolismo brasileiro, da identidade nacional mesmo. Não só é um ministério que tem uma lei de incentivo, né? Infelizmente a gente vê aí nas propostas eleitorais alguns candidatos querendo que o Ministério da Cultura volte a ser um braço, uma secretaria do Ministério da Educação, porque entende o Ministério da Cultura como uma secretaria e apenas uma lei de incentivo, né? Que é a Lei Rouanet, Lei Federal, PRONAC, e o Ministério é muito mais do que isso, né? Porque o próprio termo cultura é um termo muito abrangente. Ele não se encaixa em diversas definições, né? A gente tem que ampliar o conceito quando fala cultura. Cultura não é só arte, cultura é todo fazer humano. Esta foi a gestora cultural Cris Ribeiro. Perguntei a ela sobre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Boa pergunta, né, de como que eu avalio a Lei Rouanet. Ela é um imbróglio central da cultura do país, né? Ela é extremamente utilizada, foi criada em 91 no governo Collor, passou por diversas modificações aí entre os diversos governos. Infelizmente, é uma lei que está sendo muito apedrejada na mídia, mas ainda assim ela proporciona para as pessoas eventos culturais gratuitos, descentralizados e com acessibilidade, o que é extremamente importante para a sociedade brasileira, né? Se a gente pensar que tem vários eventos que não são disponíveis a preço popular, são preços mais altos, contando com o nosso salário mínimo, as pessoas não têm condição de ir e a lei federal ela proporciona isso. Na questão do museu, do fogo no museu nesse fim de semana, a Lei Rouanet veio mais uma vez em voga e várias pessoas apedrejaram ela novamente e falaram a lei proporciona a Queer Museum, né, que é uma exposição de temas atuais, contemporâneos e LGBT, e não proporcionou captação para o Museu Nacional, que é um terrível engano. Hoje os dados da lei eles são todos disponíveis na internet para uma questão de transparência. É só a pessoa entrar em Versalic e consegue achar os dados dos proponentes. É uma lei extremamente importante. Assim, volto a reafirmar essa questão porque ela visa muito os projetos da cultura brasileira. Então, leva a cultura brasileira para todas as cidades e todos os cidadãos. Na descrição deste episódio, eu linkei uma matéria bem explicativa do Nexo para você entender melhor sobre a Lei Rouanet. Quando você me pergunta os desafios da Lei Rouanet, eu fico pensando na questão, né, da própria lei, do próprio Estado e na nossa responsabilidade também, né? Porque nós, enquanto sociedade, temos o péssimo hábito de colocar a culpa ou a responsabilidade no outro e esquecemos da nossa própria responsabilidade, né? Quantas pessoas que foram em museus nos últimos anos e tentaram pelo menos saber quais são as dificuldades desse museu, dessa instituição? Quase ninguém. Ou então se mobilizam muito pelas redes sociais, mas na prática não fazem muito. Então também fica muito aquela questão do vamos fazer um movimento, mas não há movimento no presente momento. A lei passou por algumas modificações ano passado. Nós tivemos 5 instruções normativas. Hoje nós temos a instrução normativa número 5, que é uma instrução normativa mais contemporânea, que ela trata de alguns gargalos da lei, que era uma exigência, um pedido da área já há muito tempo, mas ainda assim, né, volto a falar, é uma lei de 91 e ela precisa ser muito remodelada para estar disponível aí para os diversos empreendedores. No Tocantins, onde eu moro, o cenário é de completo abandono. A Secretaria Estadual da Cultura foi extinta em 2016. Já não se vê edital de fomento à cultura desde 2013, sendo que este sequer foi pago.
Conversei sobre isso com o professor Eliseu Lira. Sem a Secretaria de Cultura, que já teve, né? Ela sempre funcionou de maneira muito com carência de verba, mas sempre funcionando, né? Aqui e acolá, são edital em que os artistas, né, se organizam e concorrem, né? Pelo menos fica aquela esperança, né? A expectativa de concorrer, né, de produzir sua arte, a parte que eles fazem. Agora, assim, sem o órgão que organiza, que fomenta, que dá direção, a gente fica perdido, né? Não tem muita esperança, né? Não tem festival de música, não tem Semana da Cultura. Porque a Semana, inclusive, foi cancelada a Semana da Cultura. Então, quem está na expectativa da Semana da Cultura não vai... Esse ano vai ficar sem, né? Se não acontecer coisas diferentes, né? Mas, assim, a gente fica a mercê do tempo, né? Porque não tem uma política pública que dá a direção, né? E aí a cultura do Estado, o Estado é muito novo, né? Recente, ela fica muito rarefeita, né? Você não sabe bem o que o Estado tem, qual produto de cultura que representa, na verdade, o Estado. Você não sabe, né? Alguns artistas arriscam dizer que a música vem do Congo, da Sussa, da Folia, mas não tem uma política pública que fomenta os artistas, né? Eles fincam, pegam e dizem, não, a cultura daqui é essa, né? E o Estado, bom, se é essa, então vamos fomentar ela para criar visibilidade no país, na região, no mundo, né? Mas não tem essa política, na verdade. Os gestores que entram, eles não estão preocupados. Né? Cultura é sabedoria, igual você falou, são saberes do povo, né? Cultura é saberes do povo. E esses gestores têm medo do povo sábio, não sei porquê. Essa complicação, o povo sábio é muito melhor para se ver a sociedade, né? Não tem medo. É que o povo continue, de certa forma, rude, né? Sem entender o que é, qual o conhecimento. Então, é principal do desenvolvimento da sociedade fica no segundo plano, como eu falei anteriormente. Na segunda, terceira, quinto plano, sei lá, por aí. Agora, o Fabrício Mota, do IFA, vai falar sobre o engajamento político dos artistas. Bom, sobre a arte como forma de engajamento político, eu tenho uma opinião assim, até muito direta nesse sentido. Para mim, arte é política. A arte em silêncio é política do silêncio. Então, assim, eu acredito sim que os artistas são sujeitos políticos que têm um poder de interferência na sociedade absurdo, porque a arte dialoga com outros canais da sensorialidade. Então a arte ela é rebelde só pelo fato de interagir com as pessoas, às vezes burlando convenções, burlando regras. Nesse sentido, a arte é sim uma forma de engajamento. E eu não penso a política só como o ato partidário, é também o ato partidário institucional, mas é no sentido partidário, no sentido de se posicionar, né? Um artista é alguém que está tomando posição em favor ou contra alguém e algo. Então, com certeza, eu acho que os artistas têm que se engajar em questões políticas, ainda que esse engajamento ele aconteça de diversas formas. Eu acredito também nisso. A gente tem várias formas de se engajar politicamente, né? Muitas vezes o engajamento político, em determinadas épocas do nosso país, a gente não entendeu como engajamento, né? As pessoas entendiam que aquilo ali era até uma forma de submissão, porque o cara colocava uma música a serviço da censura. Na verdade não era, né? Era a regra do jogo na época, e burlar a censura e fazer a sua arte transgredir essa barreira oficial e chegar para o grande público, que era a maneira mais... era uma das formas mais contundentes de se fazer política. Então eu acho que cada época vai ter uma maneira de se engajar política e artisticamente. Eu gosto muito do termo artivista, porque eu acho que todo artista é sim um ativista, inclusive aquele ou aquela que se recusa a se colocar nesse lugar e diz, não, eu só faço entretenimento. Exatamente. Você está entretendo e politicamente está contribuindo para que esse grande volume de pessoas que faz parte desse círculo de entretenimento, esse grande volume de pessoas possa refletir ou não sobre determinadas coisas. Então,
Com certeza, velho, a arte e política tem que caminhar juntas mesmo, e caminham o tempo inteiro, né? Elas são faces da mesma moeda, no meu ponto de vista. Os artistas também são vítimas de manifestações de ódio no Brasil atual. Fabrício Mota fala sobre isso. Quanto a essa coisa das categorias, né, pejorativas do artista que é um vagabundo, isso também é histórico, né, velho? Assim, há 100 anos atrás, mais ou menos, um artista da noite era taxado de criminoso, né? Alguém que estivesse transitando com um violão na noite, na rua, a serviço da sua arte, a serviço de sua missão artística. Essa pessoa era considerada um vadio, podia ser inclusive interpelado por um policial e conduzido à reclusão e tudo, né? Então, a história do samba é a história da descriminalização dos artistas, né? Então, com certeza, esses rótulos eles só revelam um pensamento que, na minha visão, é bem assim, é um modelo muito retrógrado de sociedade que nós, de certo modo, já demos passos à frente e além deste modelo. Mas, obviamente, nós vivemos num mundo em guerra, né? Numa guerra que ora é mais contundente, ora menos. Então, é claro que essas forças, essas maneiras de pensar a vida, essa maneira retrógrada de pensar a vida, eu estou, claro, sendo politicamente posicionado, né, com o que eu acredito, para mim isso é retrógrado. Essas maneiras persistem. E hoje, inclusive, a gente volta a ter um segmento da sociedade que acha que os artistas, eles são, né, pessoas de segunda categoria, né, que tem um trabalho. Aliás, a gente até a concepção de trabalho que a gente tem nesse mundo industrializado, capitalista, né, de certo modo, o fato da arte ela ser indomável, em certo sentido, né, o processo criativo ele é indomável. Você até pode acordar 8 horas para compor e fazer algo, e você até pode adequar isso a um determinado tempo, mas a arte tem uma temporalidade muito própria. Então, é claro que fazer arte num mundo cheio de regras e cheio de ditaduras do tempo é uma forma de transgressão, e vai sim encontrar esses discursos atrasados para tentar colocar a gente num lugar que não é um lugar de respeito que a gente merece. Mas é por isso, então, que a gente tem que ser duplamente políticos na ação. Tem uma preta muito linda, ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda, ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda, ela gosta de mim. Tem uma preta muito linda. É muito importante que você, eleitor, analise as propostas dos candidatos para o setor cultural. O Nexo elaborou um material super bacana sobre isso que eu coloco na descrição. E assim, a gente finaliza este episódio. No próximo, o convidado é Guilherme Guedes, apresentador do programa Experimente do canal Bis, atração de performances musicais da nova geração da música brasileira, que ganhou medalha de bronze no New York Festivals. Hoje está um pouco mais fácil, o que não significa que está fácil, né? Que não significa que os artistas estão ficando milionários e trabalhando pouco para isso. Pelo contrário, os artistas têm que trabalhar cada vez mais e estão ganhando cada vez menos, né? Mas, enfim, aí já é um problema muito mais profundo de falar do capitalismo, essas coisas. E acho. Muito obrigado a todos pelo carinho. Não deixe de nos acompanhar durante a semana nas redes sociais. Tá lá na descrição. Envie seu comentário, sugestão ou crítica. Assine o podcast de graça no aplicativo de sua preferência. Não esqueça de recomendar aos amigos. Um grande abraço e até mais. Sigamos na luta pela cultura.